Olá pessoal, estamos aqui com mais um Treinamento Cast, o seu treinamento mental e comportamental no futebol. Muitas vezes nós estamos aqui, trazendo muitas novidades para vocês. Às vezes nós temos aqui temas diretamente para os pais, diretamente para treinadores e para atletas. E hoje teremos um tema especial. Vamos falar aqui sobre estratégias para se encontrar um caminho. Parece até um tema filosófico, né? Mas eu peço a sua atenção, com certeza esse treinamento cast de hoje ele será especial. Então, por favor, compartilha com as pessoas, curtam, porque com certeza esse podcast ele tem a função de a cada dia te dar um pouco do conhecimento, uma pílula de conhecimento para que você seja treinado, para que você tenha a sua mente treinada para ter comportamentos de sucesso. E aí eu recomendo que você também assista todos os nossos vídeos, e todas as nossas aulas aqui do nosso treinamento cast, e com certeza fará muito sentido para você, te ajudará a tomar as melhores decisões na sua vida. E a nossa estrutura é essa, criar comportamento, despertar para que você erga a visão e que você enxergue possibilidades aonde você enxerga escassez, aonde você possa ao invés de ver limitações, você possa identificar novas oportunidades. Então, recentemente a gente veio de um evento muito legal na cidade de Fortaleza, evento Confute, um congresso de futebol no Nordeste, né? Mas não falamos somente do futebol do Nordeste, mas também do futebol brasileiro. E lá tivemos a presença de grandes nomes do nosso futebol, pessoas de renome internacional, pessoas que realmente faz acontecer aí no dia a dia. E além da gente ter contato com pessoas, né, a gente faz essas conexões, mas a gente também aprende muito sobre processos e sobre tecnologias que têm feito, do nosso futebol, facilitado a gestão, facilitado o acesso ao conhecimento. Então, o futebol cada dia mais se organiza, e vai ser preciso essas tecnologias para poder facilitar o processo. Mas também a gente vê muito a questão da ideia das pessoas transformando aquele espaço, e isso é muito bacana. Durante todo o evento, que foi variado os temas, e eu vou chamar a atenção aqui para um debate que teve sobre intermediação de atletas, gestão de carreira. Então, como é um tema que me interessa muito entender o que pensam os grandes empresários sobre a gestão de carreira dos atletas, porque muito é um anseio, de todo atleta, de todo pai do atleta, entender o que de fato pensam os empresários, como eles trabalham, como é feita a negociação. E isso é um tema muito curioso. E ali a gente tinha a presença de um dos três maiores empresários no momento. Então foi muito importante ouvir transações de atletas, ouvir histórias. Um exemplo, nós escutamos a história de um grande atleta, inclusive que está em atividade e sendo campeão, multicampeão, que na sua primeira oportunidade, aos 17, 18 anos, foi comprado por um clube da Itália, um grande clube da Itália. E no momento que chegou a proposta para ele, só para você ter ideia, no momento em que chegou a proposta para ele, ele era no seu clube um campeão. Ele vinha de uma geração em que ele já estava ali, passou aquele ano ali feliz da vida, por estar alcançando seus resultados, por ter sido campeão, artilheiro, fazia muito gol, e ali encantando, os seus torcedores e podendo seguir o mesmo caminho dos seus craques. E aí você já sabe, aqui no Brasil é quase que inevitável não chegar uma proposta de um grande clube europeu, Hoje a gente vive falando aí da questão do Endrick, quando é que ele estreia, aí agora ele estreou, quando é que ele vai jogar na seleção, e aí cada vez mais a imprensa vai jogando, com as expectativas, e muito perigoso por sinal, mas o Endrick me parece ser um garoto muito preparado, as respostas dele são respostas bem analisadas, bem pensadas, então acredito que ele tem sido preparado
Claro que a gente precisava entender um pouco mais do dia a dia, né? Para entender quem é o Endrick de verdade. Mas é sempre a expectativa, para que clube ele vai. A gente comemora como se fosse um título muitas vezes, quando o jogador brasileiro ele vai para um grande clube da Europa, quase sempre é comemorado. E espera-se que a venda do Endrick seja mais um marco de uma grande negociação do futebol brasileiro, como um dia foi desse atleta, né? E nesse momento ele tinha acabado de ser campeão pela seleção, foi campeão pelo seu time, então tudo indo muito bem, até que chega uma grande proposta de um clube europeu. Naquele momento, surge ali, né, o interesse dos seus empresários, o interesse de seus pais e o interesse dos atletas. O interesse do clube é manifestado por uma proposta que é chamada de uma proposta irrecusável, né? E a gente vai tentar refletir no pensamento do empresário, no pensamento do pai, no pensamento do atleta e contar um pouco do que foi esse desfecho. Então, naquele momento, o empresário estava fazendo mais um grande negócio. Então, o empresário, quando está fazendo um grande negócio, ele está em evidência, né? A gente sabe que existe no futebol muitos caminhos e ele precisa estar totalmente ligado, totalmente ali dedicado àquele grande negócio, né? Porque existem várias cláusulas e é um processo feito de muitas mãos. Mas todo empresário ele quer fazer um grande negócio. Ele sabe que fazendo um grande negócio, além de ser um grande negócio para ele, vai ser um grande negócio para um atleta e um grande negócio para toda a família. Mas quando surge uma proposta, geralmente não tem uma só. Geralmente tem algumas, né? Algumas que como não chega ao mesmo valor, muitas vezes você só vai analisar aquela proposta que foi o valor maior. Um exemplo, se o time do Mônaco ele oferece 100 mil euros para poder comprar o atleta. E o Barcelona também oferece os mesmos 100 mil euros. Para onde é que o seu filho iria? Para onde é que você iria? Para onde seu atleta iria? Né? Mas vamos dizer que naquele momento o Mônaco ofereceu os 100 mil, mas o Barcelona ofereceu só 50. E acontece muito. E aí? O garoto faria a mesma escolha? Qual a principal motivação para a escolha do clube em que ele está indo, né? Você privilegia um projeto, você busca um sucesso logo de imediato, a parte financeira, então tem que se levar em conta tudo isso. Naquele momento o empresário ele quer fazer um grande negócio, mas ele sabe que a última palavra vai ser do atleta. Claro, claro, é papel dele influenciar o atleta. É papel dele tentar persuadir o atleta a aceitar o grande negócio. Porque pela sua experiência de mercado, né, por ser um grande negócio para ele, por ser uma grande oportunidade. Por outro lado, os pais já vão fazer isso aí de qualquer jeito. Né? O pai sempre vai influenciar o filho a tomar a melhor decisão. E se o pai puder tomar essa decisão, claro que eles vão fazer, vão influenciar e vão persuadir. E me parece que naquele momento, né, vamos pensar que foi descartado todas as outras possibilidades e estava em análise somente aquela grande proposta de um grande clube italiano na época. Perceba, o garoto estava feliz, jogando na seleção brasileira, jogando bem no seu clube, conhecido já em todo o Brasil, e surge uma grande proposta para tirar ele do ponto A e levar ele para o ponto B. E aí surge uma grande pergunta. Esse atleta estava preparado para a sua saída ou ele foi surpreendido pela sua saída? Né? Ele estava jogando para criar essa oportunidade de atrair um grande clube europeu. Né? Se sim, a gente precisa entender que clube, porque está criando a oportunidade. Né? Ou somente assim, eu vou jogar e vou esperar uma proposta. Naturalmente, essa proposta chegou, talvez não foi do clube que ele gostaria, né? Mas é uma situação que financeiramente mudaria a vida dele.
Então, o pai dele influenciou para que ele tomasse a decisão de ir para esse clube da Itália e ele não queria ir. Mas era uma grande oportunidade. Não sei como foi feito ali a questão da persuasão, da influência, mas esse atleta foi lá para esse grande clube. Chegando lá, ele teve uma apresentação espetacular, uma apresentação de gala. Mas o seu acolhimento no clube não foi o acolhimento que ele esperava. Mas perceba, quando você vai para um lugar que você não gostaria de ir, você já teve essa oportunidade de ir para uma festa que você não gostaria de ir, mas você está indo para agradar alguém? Muitas vezes você vai, mas você não vê a hora de ir embora, não é verdade? Talvez no momento, no meio da festa, a festa fique legal, né? Você realmente faça ela ficar legal ou fique ali aberto aos desafios que irão acontecer e de repente aquela ali foi uma grande decisão de você ter ido, porque ali você pode ter tido grande experiência. Mas quando você está na mente de que você não quer ficar no lugar que você foi, naturalmente você começa a enxergar defeito em tudo, você começa a estar mais fechado para aquele ambiente e aquele ambiente pode também não ser acolhedor para você, despertar alguns gatilhos, né, pessoais e tudo isso criar um ambiente não tão legal. E foi o que aconteceu com esse atleta. Ele não foi bem acolhido, né, pelos outros jogadores, não se sentia feliz naquele lugar, não se sentia feliz naquele país. Olha só, com muito dinheiro no bolso, tendo participado, né, sendo assim, foi uma grande transação a sua ida para esse clube, mas não preencheu algo que ele buscava. E aí eu vou fazer uma grande pergunta. Quando você não sabe o que você quer, quando você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve, qualquer coisa vai te servir. Sabe aquele tipo de coisa? Ah, eu estou com fome. E aí, mas você quer comer o quê? Qualquer coisa. Então, quando você quer comer qualquer coisa, você precisa entender que você vai comer qualquer coisa que o outro traga para você. E quase sempre é assim, né? A pessoa traz algo que a gente não gostaria, não era a nossa preferência. Mas, se a gente pediu qualquer coisa, a gente tem que comer aquilo que veio. Faz sentido para você? Pois é. Talvez esse atleta soubesse para onde está indo naquele momento que veio a proposta, embora seja uma proposta irrecusável. Ele estava num ambiente favorável, né, dentro do seu clube, com sucesso na seleção com ascensão. Então, poderia vir, de repente, uma proposta de outra situação, né? De repente, para o lugar que ele gostaria de ir. Mas sabemos que existem outros interesses e, por conta disso, acontece dessa forma. O que a gente precisa entender é que na intermediação do atleta, né, o papel dos empresários eles são fundamentais. O papel do empresário, do advogado, eles são fundamentais para desembaraçar, para fazer com que essa oportunidade ela aconteça, tá? Porém, é responsabilidade do atleta estar preparado. Então, uma dica que eu deixo aí para os grandes empresários é o seguinte: olha só, se você tem um atleta e você quer esse tipo de mercado, é dever e é inteligência da sua parte você já criar esta preparação. Porque imagina, se o teu atleta que está treinando, que está performando, ele já se vê naquele mercado, ele já se vê naquele clube, ele já está estudando espanhol, já está estudando inglês, já está procurando saber o que é aquela cidade, já está entendendo um pouco daquela cultura, ele vai estar atraindo aquela energia, por quê? Porque ele já se vê lá. E quando isso acontecer, olha só, quando essa proposta vier, já é uma proposta que vem para um lugar que você gostaria de ir. E você sabe, quando você é convidado para um lugar que você gostaria de ir, o jogo é muito melhor, não é verdade? Então, olha só, a gente vai fazer esse podcast em duas partes, tá? Para não ficar muito longo. Primeira parte, a gente vai. Vou passar para você aqui quais são as três coisas que todo atleta precisa ter. Né? Isso faz parte do planejamento, isso faz parte da gestão de carreira. E é fundamental que todo empresário, todo pai, todo atleta, eles saibam exatamente do que acontece para que você
tome a melhor decisão. Então vamos dividir esse podcast em duas partes, tá bom? E eu vou te dizer aqui quais são as 3 coisas e lá a gente vai trabalhar aí esse tema. Então, as 3 coisas são: primeira coisa, olhar para o futuro. Olhar para o futuro. A segunda coisa, identificar quais são os seus recursos. E a gente vai destrechar sobre essas informações e você vai ver o quanto que isso vai te ajudar a despertar aqui, ó, a sua mentalidade para que você alcance os lugares que você gostaria de estar. E a terceira coisa, identificar o caminho. Então parece óbvio, né? Olhar para o futuro, identificar o recurso e criar estratégia até chegar lá. Então, beleza? Aguardo você, já aproveita aí se fez sentido para você, compartilha com a galera e eu aguardo você no nosso próximo Treinamento Cast, o seu treinamento mental e comportamental no futebol. Meu nome é Wellington Júnior e eu sou o seu treinador. Vamos lá!